Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 23 no livro de Josué. Estamos no capítulo 7. Hoje nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 6. E essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Nós temos aqui uma parte da narrativa, né, que mostra como que se deu essa estratégia da batalha contra a cidade de Ai, né? E nós estamos vendo Josué aí no início, né, fazendo tudo aquilo que ele já aprendeu, que ele já está praticando nas batalhas. Ele manda espias até a terra de Ai, que vão lá, coletam as informações, trazem essas informações a Josué, acrescentando a informação de que viu ali um povo pequeno, que não havia necessidade de enviar todo o exército, apenas 2 mil, 3 mil homens seria suficiente. Né? Então, diante dessas informações, como Josué sempre fez, né, com muita sabedoria, ele monta toda a sua estratégia de batalha e envia os homens, né, 3 mil homens, à cidade de Ai, conforme ele foi informado. Esses homens vão para a batalha, perdem a batalha, ainda são perseguidos. As escrituras nos relatam que 36 soldados morreram. Né? Então esse povo chega ali diante do povo de Israel, os soldados chegam diante do povo e ali desanimados, entristecidos, humilhados, envergonhados, o grupo todo, né? A nação de Israel ali, o povo de Israel desanimou-se completamente. Então Josué pega ali os líderes religiosos, né? E as autoridades religiosas e vai para a presença do Senhor se humilhar e tentar entender o que aconteceu. Diz que a palavra do Senhor nos relata então que ele faz isso até o final da tarde. Essa foi a parte que nós lemos, né? E vamos tentar extrair daqui bons princípios. Como nós estamos analisando o capítulo 7, já foi informado aí na reflexão 22, a anterior, que esse capítulo 7 é uma boa escola para analisarmos como se dá muitas vezes o pecado nas nossas vidas, né? Como ele vai ganhando força dentro de pontos que muitas vezes nós não vigiamos e não guardamos. Pegando, por exemplo, aqui agora o de Josué, né? Então, primeiro ressaltando aqui um ponto importante, que Josué ele mantém a sua estratégia de guerra, enviando soldados até a cidade, coletando informações. Em cima dessas informações, ele monta a sua estratégia. O Josué está fazendo tudo certinho, que é o que nós fazemos. Então, há uma parte de todo o cenário da nossa vida, e quero deixar isso claro, que você vai ter que usar essa inteligência mesmo que você tem, esse conhecimento, as experiências que você já adquiriu ao longo da vida. Então, muitas estratégias das decisões que nós temos que tomar diariamente, grande parte delas se dá também por conta de toda essa análise que você faz. Saber o tempo certo das coisas, as estações certas. É muito importante que no cenário da vida nós estejamos atentos, analisando cada página da nossa vida, cada virada de página, cada contexto da nossa vida, porque todo lugar que nós entramos e saímos tem um aprendizado grandioso e que a gente não só aprende ali no cenário, mas usamos esse aprendizado lá na frente. Isso é muito importante. Nós vemos Josué fazendo isso. Então, parte das ações que tomamos diariamente, ela vem de uma questão racional, de uma questão de aprendizado, de experiência que nós temos. Mas existe agora um conceito importante que aí se dá muitas vezes o pecado nas nossas vidas. É quando nós deixamos muitas vezes, de buscar a Deus. Então você pode usar todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, toda a experiência, isso é só uma parte, mas a principal parte é que tudo isso tem que estar
alinhado com o plano de Deus, com o propósito de Deus. E você só vai conseguir isso se você tiver tempo com Deus, se você se desgastar em Deus, se você buscar a presença do Senhor, se você viver uma vida de comunhão com Deus, mantendo uma oração diária, clamores diários, pilares de oração na sua vida, meditando nessa palavra de dia e de noite. A importância disso é muito grande. Então veja bem, quando você soma essa comunhão diária com Deus, essa aproximação, chegai-vos a Deus, Deus se chegará a vós. Quanto mais você se aproximar de Deus, você tem uma comunhão maior, você vai ter o sobrenatural de Deus ao teu favor. Quando nós temos isso, né, somado, alinhado, né, a essa parte que é nossa, que é todo o racional, que é toda a nossa experiência, nosso conhecimento, quando tudo isso está alinhado e em harmonia, você passa a ter uma caminhada de vitória, você passa a ter uma caminhada de bênção, você passa a ter uma caminhada, amém? Onde Deus, ele vai indo à sua frente, ele vai te protegendo, te livrando de muitas coisas. E aí nós estamos vendo aqui, voltando para o texto, que Josué, ele tira da equação a principal parte. Olha só, voltando um pouquinho, pensando lá na questão da batalha de Jericó. Josué pega o povo antes de atacar Jericó, coloca o povo diante de Deus, o povo se acerta, um povo que estava precisando ser circuncidado, passa a ser circuncidado, depois eles vão para a área de comunhão, que eles celebram a ceia, né, a Páscoa, e depois disso aí dessa comunhão toda, né, essa coisa de se acertar em Deus, de ter comunhão com Deus, de viver uma santidade com Deus, o sobrenatural de Deus agora faz parte da presença do povo, da vida do povo. Josué recebe esse sobrenatural, é orientado de como ele deveria, né, trabalhar a estratégia de guerra. Então, quer dizer, Josué não deixou de usar o conhecimento dele, ele mandou soldados até a cidade de Jericó, os espias, coletou informações. Então, tem a parte nossa humana, mas toda essa parte tem que estar pautada, alinhada, em comunhão com a vontade do Senhor. E Josué fez exatamente isso em Jericó, e deu-se a grande vitória. E aí, ele faz toda essa parte racional, mas deixa de lado, ele tira da equação a parte principal, que é essa de buscar ao Senhor, de colocar Deus à frente, de alinhar o seu propósito, a sua estratégia de guerra, né, do movimento da sua vida à vontade de Deus. E aí ele vai e perde a batalha. E aí qual é o resultado disso? Ele vai, no final do texto, né, o povo ali completamente desanimado, ele pega as autoridades religiosas e vai se humilhar diante do Senhor. Então, pontos importantes aqui. Vamos analisar esse quadro agora, esse corte no todo. Se Josué fizesse a parte final, que é buscar ao Senhor, quando ele foi se humilhar, se ele colocasse isso em primeiro lugar, ou seja, antes de montar a sua estratégia de guerra, né, ele consultasse a Deus, fosse se humilhar a Deus, quanta coisa poderia ter acontecido de forma diferente? Nós entendemos que o maior motivo aí da perda, né, dessa batalha está no pecado que Acã cometeu. Mas Deus não poderia ter revelado isso a Josué se ele tivesse buscado ao Senhor, se humilhado, se ele tivesse feito a última parte em primeiro. E nós vamos ver, né, dentro da grande parte do povo de Deus, esse princípio funcionando de deixar as coisas de Deus por último. Só vou buscar Deus, só vou me consagrar mais a Deus quando acontece um problema, quando estou diante de uma dificuldade que eu não consigo, uma barreira que eu não consigo transpassar. E isso tem virado uma prática comum na vida de muitas pessoas. Quando Deus ele quer fazer parte do todo da nossa vida, não só nos momentos que estamos derrotados, perdidos, aflitos, angustiados, né? E buscar a presença do Senhor como muitos fazem. Mas o Senhor quer isso nas nossas vidas diariamente, que o nosso caminhar todo esteja na presença do Senhor. Né? Então, olhando para esse cenário de Josué, nós vamos ver um grande pecado cometido por ele. Ele entra em todo um processo deixando as coisas de Deus, né, de lado. E isso é uma coisa que acontece de forma muito comum, até porque quando nós estamos diante do novo, nós tomamos o cuidado de fazer tudo certinho. Quando nós passamos a entender bem o cenário onde estamos, isso acontece quando você entra no emprego, né? Olha como é que é a postura de quem chega no emprego, aquele cuidado de fazer tudo certinho, tudo. Passa-se um tempo, ele é absorvido pelo aquele
aquela rotina, pelaquela cultura da empresa e passa a viver dentro do automático. E muitas vezes deixando de lado alguns cuidados, e muitos se prejudicam por isso. Eles perdem aquele momento de atenção, de querer fazer tudo certo. Muitos perdem até a motivação, né? Fazem de qualquer jeito. E assim também tem sido com as coisas do Senhor. Muitos cristãos estão assim. Estão já sem vida de oração, sem vida de leitura diária da palavra do Senhor. E quando eu falo vida de oração, é vida de oração diária. É leitura da palavra diária. Olha só, no próprio livro de Josué, no capítulo 1, olha a grande dica que o Senhor dá. Medita na minha palavra de dia e de noite e tudo lhe irá bem. E nós muitas vezes perdemos esse princípio e passamos a fazer como Josué fez, né? Vamos para as coisas, tomamos as decisões, montamos as nossas estratégias de vida, vamos diante dos desafios que temos que enfrentar diariamente. E aí quando dá o problema, quando tudo desaba, nós corremos, choramos e vamos orar a Deus. Quantos estão vivendo nesse princípio, nessa sistemática? E hoje, através dessa reflexão, espero que você reflita sobre isso, mude. Vamos pegar essa última parte, vamos colocá-la no primeiro lugar, vamos buscar a Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto o Senhor acrescentará, amém? Não desprezando a nossa parte, é importante que você entenda todo o cenário, que você leia todos os cenários da sua vida, é muito importante você conhecer cada lugar que você vive, cada grupo que você pertence e tentar mandar bem em todos eles, coletar informações, saber como se comportar em cada cenário, isso é importante. Mas na hora de uma ação, na hora de uma decisão, nós temos que pautar tudo isso, colocar tudo isso no centro da vontade de Deus. Amém? Então, só que, né, ressaltando, poderia ser muito diferente essa história de aí. Se Josué tivesse se humilhado dessa forma, quem sabe Deus num momento de humilhação, de busca da presença do Senhor, Deus não teria revelado a Josué que tinha pecado no meio do povo e que se eles fossem, ele perderia. E aí ele poderia tomar uma atitude sem perder 36 vidas e sem passar por essa humilhação. Então, no mundo é certo que teremos aflições, mas muitas das humilhações que passamos, muitas das derrotas que temos, se dá porque nós tiramos Deus da equação. Tiramos uma vida de consagração da equação. Amém? Então, se você não tem leitura bíblica diária, se você não tem altar de oração diário na sua vida, se você não vive uma vida de jejum, né, uma vida de vigilância, se você tem falhado nessas coisas, acerte isso, porque essa é a maior receita de vitória das nossas vidas. Amém? Que você possa se fortalecer com esta palavra e que ela possa te ajudar a tomar as decisões, as melhores decisões da sua vida, né? Que a nossa vitória está em Cristo Jesus, que é dele o querer, é dele o realizar. A nossa maior vitória está na pessoa de Deus, amém? Nas coisas do Senhor. Então, não tire isso da equação, não tire isso do primeiro lugar, de tudo que temos que fazer, de todas as ações que temos que tomar e decisões. Deus abençoe grandemente a sua vida, assim como toda a sua casa. Amém?